é um momento fulgurante e rápido, que tem a glória e a fugacidade também de uma apoteose. Estava escrito que aquela noite seria para Nora desse momento único e magnífico. O busto revestido de uma couraça de metal dourado, que lhe desenhava a curva harmoniosa e juvenil, calçava botas de couro vermelho, que o saiote, feito de um luminoso tecido de prata, deixava meio descobertas, trazia na mão direita o arco de ouro, insígnia de sua realeza virginal, aljava a tiracolo, e na cinta a adaga argêntea, com que deveria dar-se a morte na última cena. Um pequeno capacete de metal prateado, que uma estrela de ouro encimava, cingia-lhe a cabeça altiva, e a melena desgrenhada de seus incomparáveis cabelos negros caía-lhe ao desdém sobre os ombros, até os joelhos quase. Nora estava divinamente bela. A emoção ou talvez o contentamento de si mesma incendiava-lhe as faces de um rubor de vitória, um brilho estranho, como a reverberação de um fogo interior, punha-lhe na fronte e no olhar um tal clarão de triunfo, no sorriso ardente uma sedução tão poderosa, que sua vista a deslumbrava como a de uma aparição sobrenatural. Havia na irradiação de sua beleza algo de fantástico. E assim, na audácia dessa atitude de agressivo desafio, dominando o corcel, cujo ímpeto as rédeas douradas sofreavam a custo, era mesmo a encarnação radiosa de um sonho de poeta, a mágica evocação da arisca virgem da lenda, dessa guerreira valquíria, que o gênio de um grande músico imortalizou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Da pobre concepção de Landolfo fez ela, com o prestígio de sua formosura e de sua arte, esse espetáculo de magia que arrebatou, num enlevo, o teatro inteiro subjugado. A representação prosseguiu, no entanto, entre aplausos e vivas. A cena da floresta terminou e a luta mesmo entre os filhos da planície e as virgens da montanha estava já no fim. As amazonas perseguiam os últimos fugitivos, no campo de batalha, juncado de armas abandonadas ou partidas. Os cavalos, excitados pela orquestra, vira-volteavam como que tomados de demência. Nora, à frente de suas companheiras triunfantes, cabelos flutuantes, vibrando o alto arco, onde brilhava a flecha mortífera, um riso cruel nos lábios de púrpura, estacou de chofre ante o desgraçado Sharka, ferido e sozinho, que havia adiantar-se com um pálido sorriso, como que compreendendo a inutilidade de qualquer defesa contra essa criatura de cólera e vingança, que a sorte fez vitoriosa. Para maior efeito, a orquestra parou, as amazonas, alinhadas em semicírculo, faziam a virgem guerreira um fundo claro onde a negrura do seu cavalo sobressaía quase bruscamente, e no jogo de luzes de um sol de eletricidade, que lhe nimbava de um resplendor de magia a fronte sobranceira, Nora, ou antes Libussa, os olhos chispantes de busto aprumado, retesava o arco para o golpe fatal. Neste instante, porém, como se tivesse consciência da sensação que produzia sua maravilhosa figura, posta em realce pelos mais sábios artifícios cênicos, Nora tirou os olhos do pobre Sharka, que estava a seus pés. Uma vertigem de orgulho a sublevava, queria encarar de frente esse público vienense, esse público apurado e fino, cuja admiração ela sentia envolvê-la magneticamente em eflúvios frementes, mas o que queria, sobretudo, era ler essa admiração nos olhos de homem, nos olhos de chama, que ela sabia fixos em si, num êxtase de adoração. Seu olhar cintilante percorreu a plateia à procura de Zovensky, desse Zovensky cuja voz se fizera há pouco tão irresistivelmente persuasiva, desse louco Zovensky, cuja atitude era agora ali, no camarote de onde a devorava com a vista, uma pública e desassombrada confissão. De súbito, porém, seus olhos, dilatados por uma irreprimível emoção, cravaram-se num canto da plateia, como atraídos por um ímã, vacilou um instante, como se fosse cair. Sharka, a seus pés, em posição artística, continuava a sorrir-lhe um pouco neciamente, esperando sempre o golpe, que não vinha. Libussa esqueceu-se dele. Seus lábios lívidos tinham um tremor convulso, um pálor de morte cobriu-lhe o semblante. Parecia hipnotizada por um espetáculo invisível. Diante da hesitação inexplicável da enteada, Dona Emília,
uma das amazonas que lhe ficavam perto, compreendendo que qualquer coisa de anormal tirava por um momento a Nora a consciência do lugar, onde estava e do que devia fazer, aproximou-se dela e fez-lhe em voz baixa uma advertência rápida. Nora estremeceu violentamente, volveu para a charca, sempre imóvel e sorridente, o olhar um pouco desvairado, e num supremo esforço atirou a flecha para o ar, caindo em seguida inanimada nos braços de suas amazonas, que, entre gritos e alaridos de dor, carregaram com ela para os bastidores, como indicava a rubrica do drama. Findou o espetáculo, e o público, que não viu naquela hesitação e naquele pavor mais do que uma interpretação magistral da luta travada na alma da Virgem da Montanha entre o orgulho e o amor, prorrompeu em palmas, aplaudindo com frenesi de um entusiasmo que chegou ao auge, a artista incomparável, que naquela noite o fez vibrar de tantas e tão raras emoções. Não foi pequena felicidade para Nora que o desenlace da peça exigisse um desmaio, pois, se tivesse de continuar, ser-lhe impossível encontrar forças para dominar a emoção irresistível que a prostrara. Quando a recostaram ao canapé do camarim, estava realmente desmaiada e de todas essas aclamações que a glorificam, de todas essas flores que de todos os lados lhe atiravam com uma prodigalidade de loucura, nada podia ela ver. Quando abriu os olhos e deu com a vista em Emília, que lhe aplicava ao nariz um frasco de sais, em Katy, que lhe esfregava as mãos, no pai, que lhe beijava a testa, todos os três sem compreender nada desse inesperado delíquio, foi para desatar em pranto convulso, numa verdadeira crise de nervos, e para suplicar que não lhe deixassem entrar ninguém no camarim, pois sentia-se realmente doente. Que veria Nora na plateia, que assim a abatera tão fulminantemente. Alguém muitíssimo modesto. Um homem de barba raspada, todo vestido de preto, um sacerdote, que desde o princípio do espetáculo a seguia com os olhos atentos e uma vaga tristeza na fisionomia expressiva às perigosas evoluções dessa libuça, tão varonilmente destemida na exibição de seus manejos equestres, sem tomar no entanto parte nos aplausos estrondosos dos outros espectadores. Como fogo em vê-lo restituído às nossas diversões profanas, senhor preceptor. Disse-lhe a saída um tenente louro, estendendo-lhe a destra enluvada. Vejo que a igreja não condena o circo, desde que o encontro aqui. Mas que é que o trouxe à capital? Seria humana curiosidade de ver essa maravilha de arte equestre, minha prima, a severa condessa, ter-se-á decidido finalmente a abandonar o ostracismo em que tem vivido estes últimos anos, regressando a Viena. Há tanto tempo que não nos vemos. O preceptor apertou amigavelmente a mão ao oficial. Era o tenente Franz von Triel, primo remoto dos de Gental. Estou em Viena apenas de passagem, respondeu, sorrindo Voltaire com a senhora condessa em Goelites, onde o conde Curte se acha convalescente de uma nova recaída de sua antiga enfermidade. Essa recaída surpreendeu no regresso de sua longa peregrinação pelo estrangeiro, quando visitava sua prima, a condessa Lili. Que me está a dizer? Curte de regresso. Curte em Goelites! Exclamou vivamente o oficial. Eis um lugar, creio, que a mamã deve ter achado muito propício para essa recaída. Acrescentou com um sorriso de malícia, como entendido nos negócios da família. Mas, afinal, que tem esse pobre rapaz? Há tantos anos que nos perdemos de vista. Febres. Replicou o preceptor, com um gesto evasivo. Febres apanhadas em Istambul e das quais nunca se pôde curar completamente. Desde aquela febre cerebral que por tão longo tempo o conservou doente, nunca mais gozou de saúde perfeita. Está muito mudado, qualquer pequena fadiga determina um acesso. A permanência em climas estrangeiros transformou-lhe para sempre o organismo. Sinto deveras, Curte era um excelente camarada. Infeliz ideia que teve a senhora minha prima de mandar o filho para o estrangeiro sem necessidade alguma. Foi sempre misteriosa, aquela condessa, só Deus sabe os motivos que a guiaram. E como se empenhou para conseguir esse belo resultado? Como se empenhou? Mas Kurt já melhorou da recaída, não? Está ainda bem fraco, mas convalesce. Há meses já que se acham todos em Goelites,
E como o conde manifestasse o desejo de ver-me, a condessa lhe mandou me chamar. Eu irei também um destes dias a Goelitz abraçar esse filho pródigo, e apresentar os meus respeitos às senhoras. O conde Nicolau, porém, onde está ele? Niquel está no regimento. Fez-se homem, é um belo e ótimo rapaz, que adora a sua profissão. Realmente. Em todo caso duvido que iguale o irmão. Kurt é um dos rapazes de mais valor que tenho conhecido. Seria uma lástima se não se restabelecesse. Creio que já nos é permitido sair, senhor preceptor. Ajuntou, tomando com o sacerdote o caminho da saída, mas um grupo gesticulante de jovens oficiais e um capitão de cavalaria deteve-os de novo à porta. Como essa mulher é bela! Dizia num transporte de entusiasmo um oficial moço, revirando os olhos como numa contemplação estática. Daria 10 anos. Que digo? 20 anos da minha vida para ser amado uma hora por tão celestial criatura. E que cavaleira! Atalhou outro, torcendo conquistadoramente as pontas louras do bigode. Via várias vezes e dá-me sempre a impressão de estar progredindo. É verdadeiramente assombrosa. Que diz a isto, capitão? Não sei se lhes diga. Respondeu um pouco secamente o interpelado. Pois vão todos protestar com certeza, mas gostava mais dela antes, era verdadeiramente uma cavaleira. Quando montava, parecia esquecer-se de tudo, até de si mesma só tinha olhos para o animal. Agora já vai fazendo como as outras, exibe-se a si mesma. E é uma exibição que vale a pena ser vista. Retorquiu o moço, com fogo. Mas diga-nos, Barão continuou, abaixando a voz. Não é aquele o famoso príncipe que dizem perdidamente enamorado dela? Olhe, esse que aí vem com aquele sujeito moreno, creio que um agregado do Karsten Circo. Rematou, designando com o olhar 2 homens que se dirigiam para a porta interior do circo, a porta por onde se entrava nos bastidores. Um era Landolfo, e o outro, alto e louro, de uma esbelteza quase feminina, era Zulvensky, olhos pálidos e vagos, olhos cor de cereja, olhos de sonhador cheios de pensamentos e de melancolia. Sim, é o príncipe Kostia, afirmou o barão, seguindo com a vista a magra figura do polaco. Dizem que há 2 anos que a segue, fazendo o impossível para conquistá-la. Mas o outro, o secretário do pai dela, guarda-a com olhos de lince. Afirmam que ela o ama, e é por lhe estar já prometida que não aceita Zulvensky. O preceptor não perdeu uma só palavra da conversa, e a estas últimas palavras deu um suspiro leve, que se perdeu no ruído da turba. Quer tomar um refresco, reverendo? Ofereceu afavelmente Trial, quando se achavam na rua. Depois de estar naquela fornalha, acho que seria uma boa ideia. Obrigado. Respondeu o preceptor, recusando. Para um sacerdote já é uma extravagância o que fiz hoje. Não abusemos, pois. Como parto amanhã cedo, convém recolher-me. Até Goelitz, tenente Franz. E, apertando as mãos, os 2 interlocutores separaram-se. Capítulo 19. Uma vez que tua consciência se decide, pelo bem, e pelo mal de um ato humano, respeita esta decisão, fazendo-a irrevogável. Na manhã seguinte, bem cedo ainda, a uma hora que podia sem exageração alguma ser taxada de inconsciente, recebeu Nora, por intermédio de Ana, o cartão de uma pessoa que, segundo a velha ama, e 2 linhas escritas a lápis debaixo do nome do visitante, precisava urgentemente falar-lhe. A donzela passara a noite em claro. Presa de inexplicável nervosismo, fora-lhe impossível receber na véspera quem quer que fosse, nem mesmo Zulvensky, recolhera-se ao hotel numa prostração que todos foram unânimes em declarar motivada pela extrema fadiga de seu exaustivo papel. Landolfo tivera apenas tempo para beijar-lhe a ponta dos dedos, murmurando uma frase de agradecimento tão arrevezada e comprida, que Nora nem sequer lhe ouvira o princípio. Mas Karsten, assustado com esta indisposição da filha e receando adivinhar uma volta de suas antigas maneiras intratáveis,
respeitou-lhe a vontade. Nora não viu ninguém, todos os açafates e ramalhetes que lhe haviam enviado, nem lhes pôs sequer os olhos, mandou colocá-los na antecâmara e, recusando mesmo o auxílio de Ana, despiu-se sozinha, fechando-se no seu aposento sob pretexto de uma enxaqueca atordoadora. Não conseguiu, porém, conciliar o sono, e, fatigada de reflexões e de tentativas de repouso, levantou-se ao romper d'alva, entretendo-se a ler os cartões de seus admiradores, postos cuidadosamente por Ana numa bandejinha de prata sobre a escrivaninha. Entre eles havia uma carta, que trazia no sobrescrito armas e coroa principescas e que acompanhava um pequeno embrulho, em papel de seda rosa. Nora abriu distraidamente esse embrulho, franzindo com irritação as sobrancelhas ao reconhecer sobre o veludo branco, que lhe servia de anteparo, um maravilhoso colar de rubis, que ela se recordava de haver na antevéspera elogiado a Zovensky. Sobre o estojo claro as pedras preciosas refulgiam como gotas de sangue luminoso. Eram rubis orientais, de uma incomparável limpidez e de um brilho ardente, como se contivessem uma chama interior, rubis que deveriam ter custado ao ofertante um preço incalculável, joia de rainha que parecia ter sido roubada ao tesouro de uma sultana de conto de fada. Nora examinou-a detidamente, fê-la mesmo cintilar numa réstea de luz, inclinando de leve a caixinha preciosa. Toda a sua fisionomia tomou uma expressão enigmática e concentrada. Depois abriu vagarosamente a carta. Era esta carta que estava a ler, quando Ana lhe entregou o cartão do matutino insistente visitante. Olhou o nome, uma onda de sangue afluiu-lhe ao rosto, pôs-se de pé, num momento, enquanto a carta rolava esquecida no tapete. Mande entrar. Ordenou a Ana numa voz demudada, no impulso mais forte que sua vontade, esquecendo, no alvoroço que lhe causava esta visita, o desalinho de sua toilette. Trança solta e roupão de cambraia. Apenas lhe disse isto, veio-lhe logo um arrependimento profundo de o ter dito. Fez um gesto para revogar essa ordem, mas era tarde. Ana introduzia o visitante. Era o preceptor. Vermelha de contrariedade e de emoção, as mãos trêmulas, os olhos turvos, Nora adiantou-se para ele com um passo incerto, inclinando cerimoniosamente a cabeça e fazendo um esforço supremo para dizer qualquer coisa. Nenhum som podia arrancar a garganta, apertada pela mão de ferro de uma emoção que lhe subia num soluço do seio oprimido. O sacerdote estendeu-lhe simplesmente a mão, sorrindo-se com toda a bondade de seus olhos graves, agora cheios de uma infinita compaixão. Diante desse gesto tão singelo e tão significativo, vindo desse homem que lhe evocara as mais pungentes e as mais doces recordações de seu passado, o coração de Nora fundiu-se num imenso enternecimento e, deixando-se cair sobre o sofá, desatou loucamente a chorar. Oh! Como me encontra? Balbuciou entre soluços, escondendo nas mãos o rosto abrasado, num gesto de dolorosa vergonha. Como me encontra, senhor preceptor? Uma artista de circo. Deus seja bendito por essas lágrimas, minha filha. Disse com gravidade o sacerdote, pousando-lhe docemente a mão na cabeça desolada. Deus seja bendito por essa profissão ser ainda um sacrifício para você. Cheguei a temer ontem que já tivesse tomado gosto por esta vida. Oxalá que assim fosse. Atalhou Nora, com arrebatamento, atirando para trás a trança pesada e enxugando impulsivamente os olhos úmidos no cabeção de valencianas de seu penteador. Oxalá que isto tivesse deixado de ser um sacrifício para mim e que eu tivesse esquecido tudo. Tudo, até a mais insignificante recordação do que fui e do que poderia ter sido. Tenho beleza, mocidade, fortuna, admiram-me, amam-me, desejam-me, dizem que é isto a felicidade da vida. Eu devo ser muito feliz. Sofri tanto, lutei tanto para romper o elo insolúvel que me ligava a esse passado que eu quero olvidar. E é agora que eu começava a esquecer. Agora que eu ia talvez começar a ser feliz, que vossa reverendíssima veio porque o recebeu, meu Deus.
porque veio perturbar a quietação em que pouco a pouco se adormentava a minha dor. Porque veio desviar-me do meu caminho, do único caminho que pode razoavelmente ser o meu, desde que os outros me são vedados para sempre, e eu principiava a sentir menos dolorosamente o peso de minha saudade. Porque veio, Senhor preceptor. Porque vim. Repetiu o eclesiástico, com autoridade serena, fitando seu grave olhar bondoso na donzela, que falou com a veemência quase raivosa da sobreexcitação em que se achava. Vim para cumprir a promessa feita outrora a um agonizante, a promessa de proteção moral e de conselho que a morta me impele a vir cumprir hoje. Deus não me permitiu que eu cumprisse esta promessa no momento em que ela lhe teria sido útil, minha filha, contudo, creio que ainda chego a tempo. Diga-me, Nora, o porquê dessa resolução fatal, que tantos desgraçados têm feito. Acho esse plural demasiado. Replicou ela com ironia incisiva, levantando a cabeça como para um desafio. Se há algum desgraçado em tudo isto, creio que posso com justiça reclamar este título. Não se pode chamar desgraçado quem com tanta facilidade soube aproveitar as circunstâncias para se ver livre de um compromisso pesado, quem tão depressa condenou, desprezou e esqueceu. Ninguém sabe do sofrimento de outrem. Tornou com brandura o preceptor. Talvez esteja enganada a respeito dele, como ele a seu respeito. Talvez a providência assim dispusesse tudo para assegurar melhor seu futuro. Para mim já não há futuro. Exclamou Nora com amargura. Já não há futuro aos 20 anos. Repetiu o sacerdote com um sorriso complacente. Pobre criança, tem ainda a vida toda diante de si. Talvez não haja o futuro que todos nós esperávamos, o futuro que seu coração ambicionava, mas um futuro que certamente a conduzirá ao caminho que Deus lhe quer ver trilhar. E se o começou a trilhar por um sacrifício, minha filha, maior será a recompensa que lhe está reservada. E acha realmente, reverendo, e conduz diretamente a Deus o caminho que tomei. Tornou Nora, acentuando até ao sarcasmo, a ironia de seu tom. O preceptor fitou-a com triste gravidade. Como estaria ferida essa pobre alma para assim se exprimir tão amargamente? Não há caminho que o espírito de sacrifício não santifique. Replicou com tranquilidade. Quanto mais forte a luta, maior a recompensa, e se há muitas tentações a vencer, muitos serão mais tarde os méritos a coroar. E vossa reverendíssima acredita que sejam assim tão fáceis de vencer essas tentações? Interrompeu Nora com mais arrebatamento ainda, erguendo para o eclesiástico seus olhos brilhantes e expressivos, e continuou, mostrando no largo gesto a profusão de açafates de flores e de ramalhetes espalhados aqui e ali pelo salão. Olhe, são troféus de minha vitória de ontem. Os que me enviaram essas flores vivem a repetir-me que estão prontos a fazer por mim todos os sacrifícios e todas as loucuras. Afirmam-me que sou bela entre as mais belas, e que esta beleza me dá o direito a todas as felicidades, a todas as vitórias. E vossa reverendíssima imagina que tudo isto não embriaga, afinal? Acha que é possível ficar a gente insensível a tanto elogio e a tanta admiração? Há momentos em que sinto perder a cabeça, parece-me que uma vertigem me arrebata, fogem-me as crenças, sinto-me arrastada para o que vossa reverendíssima chama abismo, mas que para o meu meio e para minha gente não é mais que a vida de cada dia. Resisto, faço um apelo desesperado ao ensino de minha infância, procuro um amparo, uma proteção, um abrigo, não encontro ninguém. Todos os que me cercam, tudo o que me rodeia, empurra-me insensivelmente para a livre existência das minhas iguais, e quando, desvairada, quero achar em mim qualquer coisa que me detenha, uma promessa de futuro, o pálido vislumbre de uma esperança, não acho nada, nada, nada. O futuro para mim é aquilo mesmo que vossa reverendíssima viu ontem, ele destruiu tudo, tudo. Ah! Se soubesse. Prosseguiu em voz surda, como quebrada pelo excesso de emoção, e fechando os olhos, como se lhe fosse ainda intolerável a visão do que evocava.
Se Vossa Reverendíssima pudesse saber um minuto como é difícil renunciar a tudo, quando se sente o coração vibrar de mocidade, quando tudo em nós não é mais que um grande, um imperioso, um irresistível desejo de ternura e de alegria. Vossa Reverendíssima não sabe, nunca saberá o que me foi preciso de energia desesperada, como foi preciso que o amasse. Meu Deus! Para resistir tanto tempo à influência de todas essas coisas e de toda essa gente que me falava em triunfo e em gozo. Ah! Como sofri, como sofri! Mas agora que sei quanto me despreza e com que facilidade me arredou da vida dele, agora que nada nos pode reconciliar, não será mais assim. Sinto a necessidade de uma compensação, de qualquer coisa que me pague todos esses longos anos de solidão inútil e de retraimento estéril. Estou farta de lutar contra o que fatalmente me há de vencer um dia. Compreendi a tolice desse orgulho que me queria fazer diferente e superior às de minha classe. Senhor preceptor, compreendi afinal que é preciso extrair da vida o que nela possa haver de melhor, aproveitar o momento que passa, gozar o mais possível do que o mundo nos oferece de brilhante e encantador. Aproveitar a mocidade. Não pensar no futuro, viver dia a dia, ser festejada, adulada, adorada como tantas mulheres o têm sido, como vejo ser tantas das minhas companheiras. Gozar da vida, senhor preceptor, gozar da vida, desde que eu tenho para isto beleza, 20 anos de liberdade. Estou cansada de baldadas lutas interiores, quero ser feliz de hoje em diante, feliz, feliz. E Vossa Reverendíssima não imagina como te feito sucesso. Rematou num riso, que queria ser galhofeiro, mas que ressoou doloroso como um soluço. O preceptor a ouvia com infinita compaixão. Teve muitas vezes desejo de interrompê-la, mas, compreendendo que aquela fluência de palavras era a expansão de um longo, de um torturante silêncio, e que a expansão era o único remédio àquela alma, que se sentia tão profundamente ferida, deixou-a à vontade. O preceptor conhecia o coração humano. Sabia que a dor que se expande é uma dor que dá esperanças de cura. Deixou, pois, falar Nora, e quando ela parou ofegante, entrelaçando nervosamente as mãos, só então é que levantou para ela o seu calmo olhar apaziguador. Minha pobre filha, disse com simplicidade. O amor de um homem é sempre frágil e enganador. Mas como sabe, como pode saber que lhe a despreza? Todo o sangue de Nora fluiu-lhe ao rosto numa onda ardente, seus olhos encheram-se de lágrimas, moveu os lábios para responder, mas seus lábios rebelaram-se contra as palavras que queria pronunciar, e, levantando-se bruscamente, foi encostar a vidraça da janela, a fronte contraída, parecendo absorver-se na contemplação do movimento da rua. Teve notícias dele? Insistiu com brandura o preceptor. A mão que levantava a renda solta da cortina tremia convulsivamente. Há 2 meses que no Expresso de Paris-Viena encontrei alguém que não me reconheceu, que não me quis reconhecer. Respondeu Nora com voz sufocada. O preceptor estremeceu. Encontrou Kurt no Expresso de Paris-Viena. Fizeram a viagem juntos. No mesmo compartimento. A donzela fez com a cabeça um sinal afirmativo. Era-lhe impossível naquele instante pronunciar uma sílaba. O sacerdote olhou-a em silêncio. Se tivesse a veleidade de duvidar um momento do que ela afirmava, ter-lhe-ia provado de sobejo essa verdade a emoção de que havia possuída. Compreendi agora a causa da inexplicável recaída de Kurt. O acaso fizera-lhe encontrar Nora no mesmo comboio, e fora tal a comoção produzida por esse encontro, que determinara a recaída. Como ele ainda a amava. Teria realmente sido ocasional esse encontro. Com certeza, se não o tivesse sido, Nora não lhe teria confessado. E saberia ela quão profundamente impressionara Kurt esse inesperado encontro. Saberia o que ele sofrera por causa dela? Não, não o sabia. Havia em suas palavras um sentimento tão magoado e tão fundo, um rancor tão doloroso na expressão que indicavam bem claramente a ignorância em que vivia do que dizia respeito a Kurt. Julgava-se condenada, desprezada, esquecida,
e sofria com isto mais do que ela mesma poderia exprimir. Tinha ele o direito de revelar a essa alma exacerbada de desesperança a única coisa que a podia reanimar. Devia ele dizer-lhe o quanto era ainda querida. Devia ele reacender-lhe no coração a mais enganadora das esperanças. Sim, devia-o, desde que era unicamente essa esperança que a podia ainda salvar. Devia-o e quanto antes. E relanceando um olhar por esse salão de uma riqueza quase demasiada, diante dessa profusão de flores caras, cujo perfume sutil lhe subia a cabeça numa embriaguez, diante da elegância desse quarto de dormir, cuja intimidade se lhe deparava a portas escancaradas, compreendia que era preciso falar. Pela porta aberta via os rendados lençóis da cama desfeita, a grande manta de zibelina atirada negligentemente sobre uma cadeira, o chapéu de plumas preguiçosamente abandonado sobre o canapé, na volta do espetáculo, a desordem do toucador, onde reluzia a prata dos objetos de toilette sobre a escrivaninha um ponto brilhante ao pé de um monte de cartões de visita, uma caixinha branca, cujo conteúdo à luz vinda de fora fazia estranhamente cintilar. Mas não era de todas essas coisas de luxo e perdição, cuja proveniência ele suspeitava confusamente, que vinha o maior perigo. O maior perigo vinha dela, dessa exuberância de sentimento que lhe fazia agora morder os lábios até sangrar para conter as lágrimas que lhe queimavam as pálpebras. E o olhar contristado do eclesiástico pousou demoradamente sobre Nora. Sim, era dela que vinha todo o perigo. Sob o penteador de cambraia branca seu corpo flexível e novo tinha uma linha de elegância escultural, os braços torneados saíam róseos das mangas amplas como para a carícia de um abraço, o busto alteava-se firme, a trança negra fazia pender um pouco a cabeça, como sob o peso de um diadema, e nas linhas puras do perfil, no vermelho dos lábios, na expressão apaixonada da fisionomia havia um ardor tão palpitante de mocidade. Uma formosura tão quente e radiosa, formosura que o desalinho e a emoção davam agora uma nota de tocante infantilidade, que o preceptor sentiu esvaírem-se todas as suas prudentes hesitações. Falaria a despeito de tudo, só valaria enquanto ainda era tempo. Desde esse encontro, disse afinal, devagar, simulando indiferença e fitando o tapete como se nele tivesse descoberto, de súbito, qualquer coisa de extremamente interessante. O conde está doente bem gravemente. Se estou aqui é justamente a pedido da prima, em cuja casa se encontra, pois ainda não lhe foi possível chegar a Degental, desejou ver-me e por isso vim. Nora voltou vivamente a cabeça, o sangue, que ainda há pouco lhe incendiava as faces, fugiu todo, deixando-a branca como as rendas do seu penteador. Gravemente doente, murmurou numa interrogação mais do olhar que dos lábios. Sim, replicou o sacerdote, sempre sem levantar os olhos. Uma recaída da doença que há 3 ou 4 anos lhe mina o organismo. Os médicos dizem que sofre de uma sobreexcitação do sistema nervoso, devido a algum profundo abalo moral. A verdade é que não conseguem pô-lo bom. Uma recaída, repetiu Nora com uma entonação inexprimível espanto, dando 2 passos para frente. Ele esteve doente. Não sabia? Perguntou o preceptor, erguendo para ela os olhos cheios de uma surpresa admiravelmente fingida. Nora abanou negativamente a cabeça. Eu, replicou num esforço. Eu só sabia que era secretário da embaixada austríaca junto ao sultão. Então, escute, minha filha, e, pelo que lhe vou dizer, aprenda a não julgar tão levianamente do caráter e dos sentimentos dos outros. Há 4 anos, pouco mais ou menos, que ele, ao receber sem prévia preparação a notícia de sua estreia no circo, sofreu um golpe tão rude, que durante muitas semanas desesperaram de chamá-lo à vida. E com uma simplicidade emocionante o preceptor relatou-lhe tudo o que a respeito de corte conseguira saber. Esse tudo não era muito, mas Nora ouviu com a sofreguidão do faminto a quem apresentassem de chofre um prato saboroso. Deixou-se cair sobre o sofá em frente ao padre e, fincando os cotovelos nos joelhos, apoiou nas mãos, o rosto atento,
cravando seus grandes olhos vivos no narrador, cujas palavras parecia beber. Quando o preceptor contou a longa e cruel doença de Kurt, por um movimento instintivo de pudor escondeu nas mãos o semblante demudado pela emoção. Doente. Ele estivera doente por causa dela e, quando se supusera esquecida, ele agonizava, ele morria quase, enquanto ela o acusava, enquanto ela chegava a odiá-lo até. Ele sofrera tanto e tão fundamente que estivera prestes a perder a vida nas torturas desse sofrimento de que ela tudo ignorava. Ah! Ela nunca imaginaria, nunca pudera imaginar que aquele silêncio, que ela qualificara de indiferença, de esquecimento e de desprezo, fosse causado pela doença, pela impossibilidade física de chegar até ela. Só atender à sua própria dor, só verá na atitude dele pouco caso e injustiça, quando a injustiça fora dela, quando fora ela causadora desse mal que lhe ia tirando a existência e que lhe arruinara a saúde para sempre. Como se odiava agora por se sentir tão forte e sadia no seu corpo e robusto como o amava, como lhe agradecia do fundo de sua alma, cheia sempre de saudade dele, como lhe agradecia com uma infinita e reverente humildade ter sofrido por ela, tê-la assim amado tão comovedoramente. Oh! Meu Deus, nunca pensei, nunca poderia imaginar. Balbuciou com voz abafada, descobrindo o rosto, que velara com as mãos trêmulas. Estava pálida até os lábios, os olhos mesmos pareciam ter empalidecido no semblante sem cor. O sacerdote olhou-a com gravidade apiedada. É o que geralmente acontece, quando sob a pressão de um sentimento agudo julgamos os sentimentos alheios. Condenamos sempre, e com maior acrimônia quando nos julgamos ofendidos. Oh! Senhor preceptor, eu não fui culpada. Atalhou Nora num ímpeto que lhe fez travar arrebatadamente das mãos do eclesiástico. Vossa Reverendíssima não sabe, ninguém pode saber o que me forçou a tomar esta resolução fatal. E, contudo, eu escrevi a Kurt, escrevi-lhe na hora mais angustiosa da minha vida, no transe supremo, quando, sozinha, no meio das mais aflitivas emergências, não encontrava ninguém que me pudesse guiar ou proteger. Escrevi-lhe simples e espontaneamente, como a única pessoa capaz de me aconselhar, expus-lhe os motivos superiores que me obrigavam a quebrar a minha promessa. Chamei por ele, pedi-lhe socorro. E ele condenou-me sem me ouvir, e a carta foi-me devolvida intacta, como lhe a enviara, fria e injuriosamente, sem uma frase de consolação, sem uma palavra sequer de compaixão. A carta foi devolvida sem ter sido aberta. Tenha certeza disso. Certeza absoluta. Respondeu Nora dolorosamente. Uma certeza que me tem custado tanta lágrima. Então foi porque alguém o preveniu de sua estreia, antes que ele recebesse sua carta. Tornou pensativamente o capelão. Alguém que provavelmente tinha interesse nisto. Kurt, ferido até o âmago do coração pelo que o julgava uma traição daquela em quem depositara confiança ilimitada, vingou-se devolvendo-lhe intacta a carta. É isto, deve ser isto. Mas, se nunca disse a ninguém o porquê de sua resolução, Nora, não o quererá dizer a mim, que fui o depositário das últimas vontades de sua mãe. Oh! Sim! Exclamou a donzela com calor. Dir-lhe-ei tudo. Há tanto tempo que este silêncio me pesa. Dir-lhe-ei tudo. Mas sob o sigilo da confissão, pois o que vou revelar é um pouco da vida de meu pai. E ajoelhando-se, singelamente, como se fosse na verdade pedir perdão de pecados seus, narrou o preceptor tudo o que se passara no dia fatal, os acontecimentos que o haviam precedido e que se lhe haviam seguido, disse tudo sem refolhos, sem grandes frases, sem rodeios, com uma simplicidade integral pôs à vista sua alma de crente que lutara, que desesperara, que chorara, sua alma terna e fraca de mulher que o amor torturara e abatera, mas que a fé conservara forte apesar de tudo, no cumprimento austero do dever. O preceptor ouvia com emocionada atenção.
Não fora daqueles que haviam atribuído a estreia de Nora no circo a um vaidoso desejo de exibicionismo ou ao inevitável arrastamento da frivolidade pervertida do meio em que vivia. Sem poder explicar-se satisfatoriamente esse passo inconsiderado, não a condenara, tivera, porém, imensa pena dela, e, conhecendo-a como a conhecia, tinha procurado desculpá-la perante sua própria consciência. Mas o que ele nunca pensara, o que ele jamais pudera imaginar, fora a silenciosa grandeza daquele sacrifício consciente do que sacrificava, a calma abnegação daquele amor filial que renunciara a tudo para salvar a vida e a honra do pai, o sossegado heroísmo com que essa criança resistira à influência perniciosa do ambiente, lutara contra si mesma no triste abandono moral, que a punha à mercê de todas as tentações e de todos os erros. Seu coração, coração de padre, conhecedor de almas e pacificador de consciências, que uma enternecida admiração ia avassalando pouco a pouco, fundia-se de piedade por essa incompreensível afeição que o tempo não conseguira destruir, e que em paga de tantos anos de sofredora fidelidade só encontrara um duro olhar de injusto desprezo. Nora acabou e, ajuntando as mãos numa súplica em que punha toda a sua alma sincera, concluiu, numa interrogação vibrante: Fiz mal, senhor preceptor? Diga-me agora se fiz mal. Os que me cercam acharam tão natural o que fazia, que nunca me disseram uma palavra de aprovação. Estava ansiosa por ouvir de alguém que eu não sou afinal tão culpada como pareço. Cheguei a pensar que amava realmente muito mal a meu pai, desde que sofria tanto para salvá-lo. Mas vossa reverendíssima compreende, não é verdade? Não me condena, como não me condena Madre Sibila? Condená-la, minha filha! Exclamou o preceptor, comovido, pousando a mão numa carícia de paz sobre a cabeça juvenil que para ele se erguia. Deus me livre de tal. Se ela permitiu que este sacrifício se realizasse, é que este sacrifício era necessário ao aperfeiçoamento de sua alma. Ele somente a poderá recompensar. Uma coisa lhe posso dizer, entretanto, Nora, e é talvez a única que tenha o poder de suavizar essa generosa renúncia de toda a felicidade terrena. Sua mãe deve estar contente com você. Agiu como ela, sacrificou tudo para salvar a seu pai. Tê-lo-ei realmente salvo? Replicou ela tristemente. Há momentos em que a dúvida me assalta, instantes cruéis em que o meu sacrifício me parece inútil e vãos os meus esforços para impedir a ruína sempre iminente. Não lhe posso dizer tudo que desde certo tempo me oprime o coração, tudo que silenciosamente vejo, e atormentadoramente presinto. Não entendo de negócios, nunca falo neles com meu pai, mas observo tanta coisa, tanta coisa. E vossa reverendíssima não calcula o suplício destes atormentadores pressentimentos. Quis a princípio fechar os olhos, viver, sempre descuidadamente para não pensar mais, afastar o martírio das suposições e das hipóteses. Ah! Meu pai já não é o mesmo. O senhor preceptor não faz ideia como mudou. Acrescentou, abaixando os olhos, enquanto um pouco de cor subia às suas faces empalidecidas. Quem sabe, se eu não lhe tivesse feito a vontade, se me tivesse mostrado enérgica na recusa, quem sabe se ele não estaria hoje retirado dos negócios em condições bem mais favoráveis. Não pense nisso, minha filha. Fez o que lhe pareceu melhor, é o quanto basta perante Deus e sua consciência. Ninguém pode prever o que vai suceder, confie na providência. Mas, agora que os negócios de seu pai vão bem, não se poderia você retirar do circo? É impossível, é infelizmente impossível. Tenho a certeza de que, se eu falasse em retirada, meu pai adoeceria de desgosto. Vivo entanto a repetir-me que eu sou a alma das representações, que meu nome num cartaz basta para chamar concorrência ao teatro, que afinal me convenceram. Depois, não quero deixar meu pai sozinho, esse Landolfo mete-me medo com as suas astúcias. Enquanto estou aqui, é contra mim que emprega toda a sua malícia e põe em jogo o seu espírito de intriga. Contra você, a filha do diretor, o ídolo de seu pai.
Interrompeu o preceptor numa interrogativa estupefata. Você não me diz toda a verdade, Nora, não a tratam bem, acaso? Oh! Tratam-me bem demais até. Replicou a donzela com um sorriso singular, um sorriso de experiência desiludida que lhe avelhentou um minuto a fisionomia juvenil. Acham-me necessária, é natural que me adulem. Landolfo, então, não se fala, faz timbre em tratar-me como trata soberano vassalo. Mas vossa reverendíssima não pode avaliar o que há de hipocrisia na doçura de suas maneiras e de velada maldade no seu sorriso. Tenho-lhe horror. Acrescentou com veemência súbita, fitando o espaço com uma expressão de asco impossível de descrever. Conheço-o tão bem, adivinho-lhe tão claramente os pensamentos e os planos, sinto-o tão cheio de ambições inconfessadas e de projetos ocultos, que vossa reverendíssima não pode imaginar a impressão de repulsa quase física que me domina, quando sinto sobre mim seus olhos lânguidos e falsos. Mas meu pai adora-o, não pode passar sem ele. Landolfo teve a habilidade, a força de lisonja, de se lhe tornar o homem de confiança. Está mais senhor dos negócios da companhia que o meu próprio pai, e vossa reverendíssima não avalia do que é capaz esse homem. Não posso deixar meu pobre pai nas mãos de semelhante indivíduo. Não serão talvez infundados seus receios? Não se poderia explicar mais claramente. Não posso. O que prevejo é vago ainda, sinto como que fantasmas a vagar ameaçadoramente em torno de nós. O preceptor olhou-a com apiedada simpatia, ela tinha razão, não podia deixar o pai. Seu destino, seu triste destino prendia assim radiosamente jovem e pura vida errante daquele homem de aventuras e de boêmia. Deus a saberia preservar de toda a mácula, era forçoso deixá-la ir. Nora, disse afinal, depois de uma pausa, tomando-lhe amigavelmente a mão. Vou falar-lhe como um amigo, como um pai, que só deseja seu bem. Siga seu caminho, minha filha, fique ao lado de seu pai, cumpra seu dever, por mais duro, por mais pesado que se lhe afigure esse dever. Seu pai precisa de seus carinhos, e eu chego a pensar que a providência a colocou ao lado dele como anjo custódio dessa alma que ele não quer deixar perder-se. A graça não lhe há de faltar. E desde que só o amor de corte a pode preservar das tentações a que a expõe sua mocidade e seu desamparo moral, vou dizer-lhe uma coisa que talvez lhe cause admiração, mas que sei perfeitamente poder dizer-lhe. Ame-o, minha filha. Desde que não pode sufocar esse amor, ame a Kurt, asseguro-lhe que ele é inteiramente digno desse grande afeto. E depois, quem sabe o que pode acontecer? O futuro é razão de ser da esperança. Mas até quando, senhor preceptor, até quando? Atalhou Nora num queixume em que tremia toda a angustiosa fadiga de sua alma. Até quando poderei eu resistir? Vossa reverendíssima não sabe como me sinto cansada, farta até ao desespero de esperar sem resultado. Vossa reverendíssima disse-me ter chegado ainda a tempo, nem suspeita como tinha razão. Quando me remeteram seu cartão, recebi a dádiva régia de um homem belo, moço, gentil, de um homem que há cerca de 2 anos me cobre de flores e se não me cobre de joias é por tê-las eu recusado até agora. De um homem que me adora com toda a delicadeza e veemência de uma alma de paixão e de fantasia, de um homem que eu sei inteiramente meu, absolutamente meu, dirigido à afeição de meu capricho e cujo amor romanesco e louco me envolve, me embriaga, me atrai irresistivelmente. Quando vossa reverendíssima entrou, exausta de lutar e recordando o inexorável olhar de Kurt, porque vossa reverendíssima não pode imaginar como ele me olhou, ia ceder. Ia responder que sim à carta em que me dizia sua paixão, ia tirar-me nos braços desse estranho, que eu sei não me poder desposar, desde que os braços que eu quisera para abrigo me foram irremediavelmente fechados. Senhor preceptor, confesso-lhe toda a minha fraqueza, digo-lhe toda a minha vergonha, para lhe mostrar quanto estou desanimada e quão abatida está a minha força de resistência. Senhor preceptor, até quando deveria eu esperar? Até quando Deus quiser, minha filha.
replicou o sacerdote com uma gravidade quase solene. E a prova de que não abandona os seus escolhidos é que eu cheguei no momento preciso em que ia dar o mais irreparável dos passos. Vim trazer-lhe notícias de Kurt, reavivar-lhe a lembrança dele, vim talvez fazê-la sofrer, mas este sofrimento será fecundo, desde que a salvará de tudo que possa manchar a pureza de seu sacrifício. E, levantando-se, o preceptor traçou vivamente sobre a cabeça inclinada de Nora um ligeiro sinal de bênção. A donzela ergueu-se também, tinha no rosto uma serenidade indizível. Tem razão, disse ela num sorriso resignado, pondo na dele sua mãozinha ardente. Foi uma providência a sua vinda. Ia cair no abismo, deu-me forças para retroceder. Neste instante bateram à porta e o diretor entrou. Ah! Tens visita! Exclamou com surpresa, encarando o eclesiástico, que se inclinava afavelmente. E se a vista não me engana, o senhor preceptor? Que prazer, que inesperado prazer! Continuou com efusão talvez exagerada, apertando fortemente as duas mãos do sacerdote. Há quantos anos não me ofereceu acaso esta extraordinária satisfação? Então, está por aqui de passagem ou estabelecido definitivamente? O preceptor respondeu amavelmente à pergunta. Karsten parecia realmente encantado do encontro, pareceu-lhe, não obstante, que, sob a efusão das palavras de gentileza com que o recebia, se escondia uma espécie de contrariedade. Talvez que essa matutina visita não encantasse tanto como o dizia e o queria mostrar. Enquanto conversavam, o preceptor observava disfarçadamente o pai de Nora, achava-o com efeito muito mudado. Engordara, os cabelos grisalhos já não tinham aquela espessura que dava outrora à cabeça do diretor uma feição de poeta ou artista, a linha do perfil, aplanada pela gordura, perdera aquela nobreza, que lhe dava à fisionomia um cunho de tão fidalga distinção. O que, porém, chamava mais a atenção era a cor vermelha que a tesa adquirira. Karsten perdera aquela palidez que em outros tempos contrastava tão romanticamente com a negrura dos cabelos. O preceptor, contrariado, perguntava a si mesmo o porquê dessa transformação. Era realmente outro homem que tinha diante de si, um homem no qual ainda restavam vestígios do antigo Alfredo, mas que os anos haviam singularmente vulgarizado. Nora explicou ao pai em poucas palavras a causa dessa visita matutina e enquanto lhe falava com essa voz de um timbre musical, que as emoções da conversa anterior repassavam agora de uma sentida gravidade, o preceptor pensava com um vago aperto no coração que esse pai não era em verdade feito para compreender aquela filha e que, embora provida de um protetor natural, Nora se achava moralmente no mais completo abandono. Receio que a visita do nosso caro amigo, embora apreciadíssima, te tenha aumentado o nervosismo, minha filha. Disse de chofre o diretor, fitando no alterado rosto da donzela dois desconfiados e perscrutadores olhos. Já estavas ontem tão agitada. Vossa Reverendíssima não calcula o trabalho que esta pequena me dá. Continuou, pousando cariciosamente a mão no ombro da filha e voltando-se, ao mesmo tempo, para o lado do sacerdote. É uma menina das mais caprichosas, uma rosa cheia de espinhos, que quer. É o inconveniente das rosas em geral. Mas não lhe dizia eu, outrora, que as cabeças grisalhas têm mais experiência que as teimosas cabecinhas morenas. E não é hoje feliz, como eu sempre desejei que ela fosse. E afinal de contas, esta vida, a nossa vida já não lhe parece tão má como supunha. É sempre assim, a questão é começar. Depois, quando tudo é triunfo desde o começo, o caminho faz-se tão fácil. Porque Vossa Reverendíssima não imagina, senhor preceptor, o sucesso que tem feito esta menina. Um delírio, um verdadeiro delírio. Ainda ontem foi uma loucura, estavam ébrios de entusiasmo, queriam arrombar a porta do camarim. Vejo que Vossa Excelência, foi bom profeta. Atalhou o capelão sorrindo para Nora, a quem estes demasiados elogios incomodavam visivelmente. Profeta excelente. Tornou o diretor com mais calor ainda, com riso estridente.
Nora eclipsou-me por completo. São 100 contos ramalhetes que tem recebido e poder-se-ia escrever um volume com as declarações que lhe dirigem. É a rainha da moda. Sim. Prosseguiu em tom de paternal zombaria, cingindo com o braço o talhe da donzela e chegando-a-se num gesto um pouco desajeitado de meiguice. Esta filha é o meu orgulho, a minha glória, a minha razão de ser neste mundo, mas também é uma princesa muito voluntariosa, e se a gente não lhe diz sim a tudo, não há meio de conseguir dela coisa alguma. Karsten falava com estranha ansiedade, havia em seus gestos e em sua voz um quê de incerto e balbuciante, que fazia imediatamente pensar que ele não estava no seu natural. Tinha face manchada de placas rubras e os olhos amortecidos, como que cheios de uma névoa interior. O preceptor olhava-o cada vez mais surpreendido, uma suspeita atravessou-lhe o espírito, suspeita esta que se teria transformado em certeza, se ele tivesse sabido que, antes de vir ter com eles, Karsten estivera na cervejaria do hotel em companhia de Landolfo. Aí, entremeando a advertência com alguns copos de sherry, o astuto secretário prevenira-o da visita do preceptor, que lhe tivera a habilidade de saber, como sabia aliás tudo o que sucedia a Nora, dizendo-lhe que esse padre viera provavelmente meter sandices na cabeça da menina, fazendo-lhe talvez retomar sua antiga e insociável atitude. Karsten, assustado, apressara-se em ir interromper aquela perigosa conversa, mas depois de haver consumido uma quantidade regular de sherry. Era esta agora a tática de Landolfo. Para assenhorear-se mais seguramente da vontade de seu chefe, fomentava nele essa inclinação para as bebidas fortes, que lhe viera da nômade vida de cowboy que levara na mocidade. Na fraqueza física e intelectual, que lhe ficara da última enfermidade, achava no álcool um incitante às suas faculdades se diminuídas, e era insensivelmente arrastado neste caminho fatal pelos dizeres pérfidos do secretário, que vivia pregoando as virtudes regeneradoras e fortificantes do vinho. Ah! Nora tinha razões de sobra quando afirmava ser perniciosa a influência deste temível Landolfo. Ele não se contentava com dirigir a seu bel prazer os negócios da companhia, queria ainda ser senhor absoluto do espírito enfermiço de sua vítima e para atingir esse fim não deixava um momento ao diretor, seguiu por toda parte, tomando com ele todas as refeições, como receio de que alguma influência exterior viesse contrabalançar a obra nefasta que sua ambição prosseguia perversamente. O diretor, entretanto, continuava com aquele tom de motejo amistoso, que destoava inteiramente de seu modo habitual. O príncipe esteve aqui, filha, veio saber notícias tuas e prevenir-nos ao mesmo tempo que prepara tudo a excursão que lhe disseste ontem teres desejo de fazer. Partiremos à tardinha. Perguntou-me também se recebeste o que te havia enviado. Nora coroou violentamente, um rubor de pejos subiu-lhe até a raiz dos cabelos, crestando-lhe de laivos rosados o pescoço desnudado. Fez mal em prometer a minha ida, meu pai. Respondeu todavia friamente, sem levantar os cílios, que velavam por completo a expressão do olhar. Terei que faltar ao compromisso. Sinto-me demasiado fatigada para dar esse passeio. E, contudo, foste tu mesma que o propuseste a Zulwinski. Replicou o diretor, franzindo o sobrolho contrariadamente. Não posso explicar razoavelmente essa mudança repentina de resolução. Ainda ontem te mostravas desejosa, mais que desejosa, entusiasmada por essa excursão, e hoje, que alguém, a quem deves acatar, te proporciona, num requinte de gentileza, os meios de a empreender, recusas sem motivo plausível, como uma criança manhosa. Nora, isto é inqualificável. Que direi ao príncipe? Não estamos em posição de tratar com indiferença pessoas de tão alta consideração, e não é agora, que estavas principiando a ter mais juízo, que vais recomeçar aquelas antigas recusas. Ah! Senhor preceptor, senhor preceptor! Suspirou, dirigindo-se ao eclesiástico. Receio muito que a sua visita tenha vindo suscitar na minha filha ideias de freira. Ela teve sempre queda para o misticismo.
está completamente enganado a respeito dos motivos de minha visita, Sr. Karsten. Replicou o eclesiástico, num tom ligeiramente irônico. Nunca me passou pela ideia aconselhar o convento à sua filha, mas acho que, sendo jovem como é, faz bem em não se entregar sem cautela a qualquer gênero de divertimento. Ora, não me venha com essas teorias do outro século. E pelo amor de Deus, meu caro preceptor, não lhe torne a meter na cabeça ideias que eu consegui a muito custo desarraigar. Ela já é bastante orgulhosa e qualquer destes dias põe-me aí à beira da ruína com esses descabidos modos de fidalga. Se assim lhe parece, meu pai. Atalhou Nora, com uma firmeza em que se adivinhava o descontentamento que as maneiras e o tom de Karsten lhe causavam, se assim, posso retirar-me. Bem sabe que é esse todo o meu desejo e que acharei com facilidade emprego equivalentemente lucrativo. Olhe, como é suscetível esta senhorinha, e com que arrogância me responde. Disse Alfredo, sorrindo num motejo forçado e dando no rosto da filha uma pancadinha que era um afago. Sabe que é indispensável e abusa da situação, mas o que sabe, também, é que seu velho pai não pode passar sem ela e que, por conseguinte, seria um crime abandoná-lo. Nora, a quem esta cena se ia tornando penosíssima, achou que era tempo de por fim a conversação. Senhor capelão, disse com um sorriso triste. Conquanto nos cause imenso prazer a sua companhia, creio que é hora de partir, se quer chegar pontualmente aonde o esperam. O preceptor inclinou-se e dirigiu-se para a saída, apertando a mão de Karsten, que se deixou cair sonolentamente sobre uma poltrona, a repetir, com voz arrastada. Não faça dela uma freira, não faça dela uma freira. Nora acompanhou até a porta do corredor. Obrigada. Disse-lhe então, estreitando fortemente com ambas as mãos a que lhe estendia. 1000 vezes obrigada. Sua visita fez-me um bem indizível, e se alguma vez teve o receio de chegar tarde, pode ir em paz, chegou a tempo, chegou ainda a tempo. Procurarei lutar contra todos, contra tudo, contra mim mesma, deu-me novas forças para isto, pôs-me na alma um novo alento. Deus não a abandonará nessa luta, minha querida filha, e se por acaso eu vim aumentar involuntariamente a sua mágoa, talvez ela seja mesmo um escudo contra tudo quanto de pior que essa mágoa lhe possa acontecer. E, num último aperto de mão, o preceptor despediu-se, levando a alma a tristeza de deixar mais desamparada, mais órfã do que em menina, a filha estremecida da pobre Helena Wilde. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Apenas ele de seus primeiros degraus da escada, sentiu que lhe tocavam vivamente no braço, era Nora outra vez. Atravessou o longo corredor e, sem receio de ser vista por estranhos na intimidade daquele desalinho de alcova, estava ali tão agitada pela violência de uma emoção que lhe incendiava as faces de um rubor de fogo, que se lhe via bater desordenadamente o coração sob as rendas do penteador, levantadas pela respiração arquejante. Senhor preceptor, disse em tom baixo e rápido, cravando nos dele seus grandes olhos suplicantes, com uma expressão de timidez e confiança que ele nunca mais devia esquecer. Venho pedir-lhe uma coisa. Mande-me notícias dele. E sobretudo não lhe diga nada a meu respeito, o saber a verdade poder-lhe-ia fazer mal, agravar-lhe o estado de saúde. Que importa o desprezo que tem por mim, se já não há mais remédio para nossa situação? Não lhe diga nada, tenho tanto receio de lhe ser ainda prejudicial. E, voltando para o quarto, no susto de ver a sua ausência descoberta pelo pai, fez-lhe ainda de longe um sorriso de súplica, levando o dedo aos lábios numa derradeira recomendação de silêncio. O sacerdote, profundamente comovido por este pedido, em que se sentia palpitar um afeto tão verdadeiro e abnegado, não lhe pode responder, contentou-se com inclinar afirmativamente a cabeça e, cumprimentando-a à distância com o chapéu, viu-a desaparecer como uma sombra clara no fundo escuro do corredor. E a caminho da estação, com a alma cheia ainda da imagem dessa criatura de graça e mocidade, para quem a vida se mostrava tão contrária,
Ia pensando enternecidamente nos tesouros de força e dedicação que revela um coração de mulher, quando o domina e o governa um grande sentimento. Nora preferia ser julgada injustamente, desprezada rancorosamente, a acrescentar um novo tormento à tristeza de Kurt. Preferia tudo. Não havia heroísmos que lhe fossem impossíveis, desde que soubera que ele sofrera por causa dela. Voltou a seus aposentos, depois de ter abreviado, com o pretexto de uma indisposição séria, as exprobrações do pai de o ter reconduzido até o patamar da escada, pedindo-lhe que a desculpasse perante Zulvensky, e sozinha, enfim, no meio dessa fantástica decoração de flores que faziam a sua beleza um tão lindo fundo, dessas flores de admiração que já nada lhe faziam agora, sentiu pela primeira vez, depois de tantos anos de desânimo, como que o bafejo de um conforto moral. Eterna contradição do coração feminino. Comovia até as lágrimas a doença de Kurt, mas não podia deixar de sentir uma espécie de alegria, um reconhecimento enternecido e satisfeito por esse sofrimento, que era a prova real e abençoada, de que ele não era ainda indiferente. Nora entrou no seu quarto. Sobre a escrivaninha os rubis fulgiam com um brilho maravilhoso, um brilho radioso de magia num raio de sol, que os tornava incandescentes como pingos de fogo. Os olhos de Nora foram desta joia incomparável e tentadora ainda mais tentadora a carta de amor, caída abandonadamente no tapete, e um rubor ardente, o mesmo rubor de vergonha que lhe subira à fronte quando o pai dera o recado de Zulvensky, cobriu-lhe a testa, o rosto e o colo. Dizer que estivera prestes a aceitar aquela oferta e responder que sim àquela carta. Num movimento brusco empurrou com o pé para o cesto de papéis rasgados a declaração do príncipe Kostya e, fechando vivamente o anteparo, como se a refulgência quase cruel daquelas pedras lhe fizesse mal, estendeu-se preguiçosamente no canapé e, cruzando sob a cabeça os braços alvos, fechou os olhos, como para dormir. Queria pensar, queria rememorar uma a uma todas as palavras do preceptor. Pobre Nora! Num talvez em que revivia um mundo de aspirações entorpecidas, recomeçava para ela o suplício delicioso da esperança. Capítulo 20. Vem, noite fria, refrescar estes ardores, esta dor. Do turbilhão dos sentimentos. Como salvar meu coração? Onde outrora fomos ditosos. Tornei eu a vê-la outra vez. E, como então, senti de novo fugir a minha paz de espírito. Como lhe mandara a dizer pelo lacaio, Kurt cumpriu a promessa feita a Lili e veio apresentar-lhe seus respeitos na noite mesma de sua chegada a Goelites. Veio com efeito, mas tão fraco, tão abatido, tão diferente do belo rapaz sádio e alegre de 4 anos atrás, que a condessinha sentiu os olhos arrasarem-se-lhe de água, diante dessa mudança, cuja causa ele estava longe de suspeitar. Kurt estava tanto mais abatido, quanto se constrangeu a fazer-se de forte, e sentia-se já muito mal, quando se apeou em frente ao saguão iluminado, onde se destacava no claro escuro a silhueta finamente elegante de Lili. O encontro dos dois primos foi singelamente afetuoso e no abraço fraternal, que os estreitou por um instante, nada mais houve da parte dele que a sossegada efusão de uma amizade de infância, de onde a força do hábito suprimira toda a emoção e todo o constrangimento. Quanto a ela, que um enternecimento superior à sua vontade fazia tímida como uma criança, 1000 pensamentos contraditórios agitavam-na confusamente. Mas não foi tão grande a emoção que não lhe permitisse notar o calor doentio das mãos que tão afetuosamente apertava nas suas. Kurt não se pôde retirar. A febre aumentava, e Lili, assustada pela extraordinária alteração de suas feições, mandou naquela noite mesma chamar o médico e prevenir a tia. A condessa chegou no dia seguinte e ninguém soube jamais da amargura desse encontro há tantos anos desejado por ela. Ante a mudança desse semblante, que o sofrimento e a febre faziam agora mais pálido que a fronha arrendada onde se afundava a cabeça fatigada, ante a indiferença desses olhos que não tinham para ela um lampejo sequer, ante a fraqueza desse corpo impotente sob o peso de um abatimento invencível, seu coração de mãe, onde qualquer coisa se agitava dolorosamente com um remorso,
Compreendeu a gravidade do golpe que ferira o filho.